Tentou passar da coroa do meio para pequena, não foi. Às vezes é o contrário, tenta passar do meio para a coroa grande, também não entra. Tem o Super Cog, engatou nele, pedalou para trás, desce uma engrenagem. Isso pode ser o T-Inline. O Chainline ou linha de corrente é uma informação técnica sobre a transmissão da bike e interessa muito aos usuários de coroa única. Se esse alinhamento estiver fora, o sistema não funciona corretamente. A linha de corrente indica a capacidade máxima de uso entre as coroas e os cogs, e isso pode mudar de acordo com a troca de marcha. O ponto ideal de alinhamento entre esses dois elementos da transmissão é chamado de linha de corrente efetiva e fica no centro do cassete e na coroa do meio quando é uma pé de vela tripla. Se for uma pé de vela dupla, como algumas mountain bikes e as road bikes, é o espaço entre as duas coroas, ou mesmo a coroa única. Essa linha de corrente fica paralela à linha central da bike, que é verificada aqui na traseira da bike, entre as gancheiras, o centro desse espaço, e também o centro desse tubo do movimento central da bike. Na mountain bike, a linha de corrente fica deslocada da linha central da bike entre 47 e 50 mm, praticamente 5 cm. E a medida do centro do city tube até o centro do conjunto de coroas, tenha uma, duas ou três coroas. E quem define essa medida é o comprimento do eixo central da bike. Essa medida ideal é uma orientação do fabricante para que a gente não pedale uma bike com um eixo fora de padrão, um eixo errado. Um exemplo muito clássico para isso é você enfrentar uma subida super forte na coroa do meio e quando você quer colocar na coroa pequena para aliviar, a troca não acontece. A coroa está tão para dentro que o câmbio, mesmo no seu curso máximo, não alcança. Se não for a regulagem que está errada, pode ser isso, um eixo muito curto e a coroa pequena fora de posição. Um eixo muito longo também gera problema. A pé de vela fica tão para fora da bike que você tenta trocar da coroa do meio para grande e não entra, fica raspando e não acontece a troca. Quem tem bike com duas ou três coroas já reparou que tem algumas marchas que não dá para usar. A corrente fica cruzada, raspando e fazendo um barulhão. Já nas relações com coroa única, você pode usar todos os cogs do cassete. Eles têm que funcionar perfeitamente, mas se o T-Inline estiver errado, não vai funcionar bem ou no menor pinhão ou no maior, pode não conseguir engatar. E tem também um outro detalhe, quando você está engatado no Super Cog, que é a maior engrenagem, pedalou para trás, a corrente desce uma engrenagem. Então, se a sua bike tem um desses problemas que eu citei, vamos partir para soluções. Se a sua bike usa o movimento central square, que é aquele eixo com a ponta quadrada, saiba que existem mais de 10 tamanhos diferentes e você tirando a medida, se estiver muito fora, muito longo ou muito curto, você já vai saber quando tem que aumentar ou reduzir. Mas entenda como funciona esse cálculo. Vou dar como exemplo um central de 110 mm. Você mediu e verificou que tem que aumentar 6 centímetros. Então seria o 116? Não, você não pode fazer isso, porque esse 6 de aumento são 3 milímetros de cada lado do eixo. E o ideal, então, nesse caso, seria o 122, que seriam 12 milímetros a mais 6 para cada lado. Aí você tem realmente aqueles 6 que você precisa para que a pé de vela avance um pouco para fora. A solução para um eixo curto também pode vir através dos calços que você coloca entre o movimento central e o quadro. Isso dá para fazer em todos eles, do mais simples até o mais sofisticado. Inclusive, ele já vem nos eixos mais sofisticados, como o Holotech, Truvative, o Mega Eixo, já vem vários anéis para você conseguir deslocar esse central para um lado ou para o outro. E você pode usar esse recurso desde que sobre rosca suficiente para prender o movimento central no quadro. E aí você fica fazendo a experiência até achar o alinhamento perfeito. Coloca 2 anéis do lado da coroa, um de cada lado, ou tira tudo, enfim, dependendo da sua necessidade, para dentro ou para fora, você brinca aí com esses espaçadores.
Outro recurso válido para acertar o chainline de bikes com coroa única é você passar a coroa para dentro ou para fora do spider da pé de vela. Só aí você já ganha uns 3 milímetros, né? Seja para dentro ou para fora, isso pode ajudar. Se você precisar mais do que isso, então é melhor colocar arruelas entre o spider e a coroa. E assim a coroa pode se deslocar tanto para dentro que ela acaba ficando em cima da beirada aqui do movimento central da bike. Essas arruelas ajudam muito, mas são meio chatinhas para conseguir. Você não compra numa casa de parafuso, por exemplo, que a medida é muito específica. O furo tem 10 milímetros e o externo tem 14, mas dá para você fazer algumas utilizando aquele velho conhecido, né? O eixo traseiro para bicicleta com marcha. Essa bucha espaçadora tem a medida externa e interna ideais para isso. O problema é cortar isso aqui da melhor forma possível e bem paralelo, né? Porque se isso aqui ficar torto, a coroa vai ficar dançando, vai ficar desalinhada. A melhor forma de cortar isso daqui na mão, sem ter que usar um torno, por exemplo, é você passar aqui um parafuso grosso, colocar isso na furadeira, prender a furadeira em algum lugar e com a serra na posição que você marcou, né, você só segura a serra e acelera aí a furadeira e vai cortando aos poucos. E é claro que no fim você vai ter que lixar e ficar medindo para ver se as quatro estão da mesma altura, mas com um pouquinho de calma é uma coisa que dá para você fazer em casa. A troca da pé de vela também pode mudar o chainline da bike e criar muito problema. Se você tem uma bike antiga, por exemplo, e quer dar um upgrade nela, colocar uma pé de vela mais nova. Então você tira, por exemplo, uma pé de vela que tem esse formato, né, com o braço mais avançado, para colocar uma dessa, né, conhecida como low profile. Isso vai mudar totalmente o chainline da bike. Então você tinha um eixo longo para alcançar uma pé de vela que tem uma curvatura maior e vai colocar um eixo curto para deixar ela mais plana. E se o eixo não vem com a pé de vela, você vai ter que ir atrás disso. Então é isso aí, espero que essas dicas ajudem você a acertar ou melhorar o chainline da sua bike. Se inscreva em nosso canal, continue deixando seus comentários e participe com a gente da transmissão ao vivo no dia 16 de junho ao meio-dia. A gente se vê lá. Um abraço. O chainline ou linha de corrente passa um grude. Ela está muito para dentro, está deslocada, não está na sua posição ideal. E, claro, o certo é lembrar o texto. Outro recurso válido para acertar o chainline em quem, né, se na bike, né, em quem é a coroa na cabeça. Sua coroa, onde que vai? Na cabeça, no toba? A coroa geralmente é na cabeça. O episódio de coroa única é aquele que não é bígamo. É, ele escolheu a veinha lá e ficou com ela, só uma. Então é isso aí. Tchau. Não é, tchau.